Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, você estudante. Hoje nossa aula vai ser sobre um assunto importante dentro da nossa matéria. Meu nome é Halston e minha disciplina é Língua Portuguesa. O assunto de hoje é conjunção. É interessante porque a língua portuguesa, as palavras elas têm um significado. Elas não são escritas formadas aleatoriamente. Eu quero mostrar isso para vocês hoje. Primeiramente, vamos pensar quais são as habilidades que vamos aprender com essa aula. Analisar em textos argumentativos, não só nesta aula, em outras aulas também, outros textos também. Reivindicatórios, que faz uma reivindicação, ou propositório, que faz uma proposição, uma proposta. Os movimentos argumentativos utilizados, quais são? Sustentação, vai sustentar a sua ideia, um ponto de vista. Refutação, o que é refutar? Ir contra. Né? Eu refutei a sua ideia, eu não gostei dela, né? Eu não apoio a sua ideia, isso é refutar uma ideia. E a negociação, o que acontece o tempo todo, né? Avaliando a força dos argumentos utilizados, porque todos nós argumentamos. Querem ver um exemplo? Quando você fala assim, pai, posso ir ao shopping? O pai diz, por quê? Você responde, eu quero encontrar com meus amigos. Ele fala, mas você fez isso que eu te pedi? Fala, pai, não tive tempo. Depois eu faço, eu posso ir agora? Quando eu voltar, eu termino aquilo? E aí começa a negociação. Pode ter um sim, pode ter um não, pode ser um talvez. Isso é argumentação. Você vai usando ideias, palavras, para defender o ponto de vista. Outra parte também. Você vai reivindicando, propondo, negociando, até chegar a um desfecho. E algumas palavras são importantes demais nesse contexto. Uma delas é a conjunção, também chamada de conectivo. O que é conectivo? Faz uma conexão, liga frases ou orações. Porque senão elas ficam soltas, sem sentido. A conjunção ela tem essa grande função, ligar frases e orações e mostrar o seu efeito de sentido. Quer dizer, qual é a intenção por trás daquilo que é falado ou que é lido. Vamos lá. As conjunções são palavras invariáveis, quer dizer, não vão variar em gênero, número e grau, que conectam orações, estabelecendo entre elas uma relação de subordinação, dependência ou coordenação. Quer dizer, nós temos dois tipos de orações. Oração coordenada, né? Que ela gera uma independência entre as frases, porque uma oração tem que ter mais de um verbo, né? Se você tem duas orações, dois verbos. Três verbos, três orações. Tá? Uma frase. O que é uma frase? Vamos fazer uma pequena rememorização aqui. O que é frase? É um texto com sentido. Olá é uma frase, mas não tem verbo, então não é uma oração. Agora você fala assim, vamos sair? Dois verbos. Vamos sair, vamos ao shopping. Quanto mais verbos, mais orações. E as conjunções estão aí para isso, para ligar essas orações, essas frases, que geram, pode ser dependentes ou não. Vamos ver isso depois. As conjunções são classificadas como coordenativas e subordinativas. O nome já fala, subordinativa. Uma depende da outra. E a coordenada não. Uma frase independe da outra para fazer sentido. Essa é a diferença. Gravou? Uma oração coordenada, ela independe da outra para fazer sentido. A subordinativa não. Uma complementa o sentido da outra. O mais importante mesmo é identificar as relações semânticas. Que relação semântica? De sentido. Se faz sentido ou não, né? E qual é a intenção que há por trás de cada frase, de cada uso, de cada conjunção. E sintáticas, ou seja, coordenação ou independência, já mostrei isso antes, uma oração coordenada ela é independente da outra para fazer sentido, e a subordinação e dependência. Aí sim, a subordinada ela gera uma dependência entre as frases, entre as orações, ok? Vamos lá. Bom, se nós estamos falando de conjunções, tem os tipos, não é? Tem tipo de carne, tem tipo de pneu, tem tipo de tênis, tem tênis que é para você sair numa festa, tem tênis que é para você ir jogar bola, tem tênis que é para você fazer caminhada. É a mesma coisa. Olha que interessante.
Para cada objetivo, algo diferente. A mesma coisa aqui. Para cada efeito de sentido a ser criado, é uma conjunção diferente. É um tipo de conjunção. Olha só. As conjunções coordenativas daquelas orações que não dependem uma da outra para fazer sentido. Olha só. Aditiva. Quais são elas? O nome já fala. Vai somar, vai acrescentar algo. O eu, nem, não só, mas também. São várias, né? Eu pus algumas só. Olha o exemplo. O menino pulava e gritava. Fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a conjunção e está somando uma ação à outra anterior. Ele pulava e gritava. É aditiva. Adversativa. O que é algo adverso? Algo contrário. Olha só. Mas, porém, contudo, entretanto. Olha o exemplo. Gosto de quibe, mas prefiro empada. O mas é uma conjunção adversativa. Está revelando o seu gosto. Tá vendo? Está revelando o seu gosto. Se eu dissesse, gosto de quibe e de empada, sai o prefiro entre o e. É outra oração com outro sentido, percebe? Alternativa, o nome já fala, uma coisa ou outra. Quais são as mais comuns? Tem o ou, ora, quer, seja, nem. São conjunções coordenativas alternativas. Olha o exemplo. O bebê ora chorava, ora dormia. Quer dizer, fazia com alternância as duas coisas. Uma hora ele fazia uma coisa, hora ele fazia outra. Você quer isso ou quer aquilo? O pai fala muito isso, a mãe também. O que você quer? Isso ou aquilo? O ou é uma conjunção coordenativa alternativa. Ok? E as conjunções coordenativas vão continuando. Conclusivas, o nome já fala. Concluir algo, uma ideia. O pois, quando vem depois do verbo. Se vem antes, ela é explicativa. Olha só. Pois, logo, portanto, por isso. Olha o exemplo. As árvores balançam, logo está ventando. Conclui-se que elas estão balançando porque algo está acontecendo. O que está acontecendo? Está ventando. É uma conclusão, certo? Explicativa, o porquê ali, junto e sem acento. O que, o pois, antes do verbo. Porque o pois, depois do verbo, ela é conclusiva. Se vem antes, é explicativa, tá? Não solte balões que podem causar incêndios. Pode ser o porquê, pois, tá vendo? Então, está explicando. Não faça isso porque pode acontecer alguma coisa. Estou explicando o que pode acontecer. Então, ela é explicativa por este motivo. As conjunções subordinativas. Nós vimos orações coordenadas e subordinadas. Então, para cada tipo de oração, um tipo de conjunção. As causais. Porque, pois, como. O como ali equivale a porquê. Uma vez que, porquanto quase não se usa mais. Mas pode ser que você leia um texto que esteja lá, né? Ou queira usar. Como estivesse de luto, não nos recebeu. Quer dizer, ele estava de luto. A causa de não nos ter recebido foi porque estava de luto. Então, a causa está aqui, ó. A causa é a consequência, ok? Concessivas. O que é conceder? Abrir mão de alguma coisa. Olha só que interessante. Embora, ainda que, mesmo que, bem que, por mais que, são as usadas. Para que saber as conjunções? Quando você faz uma redação, você vai ter, todo mundo tem um objetivo com o texto, né? Criar sentido. Todo texto é criação de sentido, produzir sentido. Então, dependendo do sentido que você quer para o seu texto, é um tipo de conjunção. A concessiva significa isso. Eu vou conceder, vou abrir mão de alguma coisa para ter outra. Olha só, beba água, nem que seja um pouco. Eu posso acrescentar, porque faz bem à saúde, hidrata o seu corpo. Tá vendo? Embora você não, eu estou explicando, embora você não goste, eu sei que você não gosta de água, você bebe pouca água, mas beba um pouco, nem que seja um pouco, abra só uma exceção, conceda-se isso, tá vendo? Isso é concessivo. As conjunções subordinativas continuam. Condicionais é uma condição, né? Quais são elas? Se, caso, contanto que, sem que, o senão, que equivale ao senão, né? Desde que, olha o exemplo, comprarei o quadro, desde que não seja caro. Quer dizer, a condição para eu comprar o quadro é ele não ser caro. Eu posso comprar o quadro, desde que não seja caro.
Tá vendo? Há uma condição aqui, não é só você decorar as conjunções, não é isso, é muito mais do que isso. Porque quando você começa a ler bastante, por isso que eu sempre insisto, leiam mais, leiam bastante. Eu brinco com os meus alunos, eu digo, menos WhatsApp e mais livro. Porque a leitura de WhatsApp, nós nem usamos as conjunções. São frases picotadas, que fazem sentido, sim, mas que não tem aquele complemento todo gramatical. E quando você lê os bons autores, os bons textos, você automaticamente vai aprendendo a argumentar, a dizer, a produzir sentido, a criar intenções no seu texto. Por isso que eu falo, eu brinco com os meus alunos, né? É menos WhatsApp e mais livro, né? É uma ótima companhia, um bom livro. As conformativas, o meu fala conforme. Conforme, segundo, como. Olha o exemplo. Fizemos tudo segundo suas orientações. Olha que bacana as palavras no português. A palavra segundo pode ser um numeral, pode ser até um artigo. Mas aqui ela é uma conjunção. Por quê? Olha que bacana. Fizemos tudo. Como vocês fizeram? De que maneira? Como foi feito isso? Segundo suas orientações, conforme você nos disse. Então nós não fizemos da nossa cabeça, foi conforme nos foi orientado, conforme foi dito. Tá vendo? Não é decorar a conjunção, é você pensar no que ela produz de sentido. Continuando, são muitas. Comparativas. Não me fala, você vai fazer uma comparação. Quais você pode usar? Que, mais, menos, maior, menor, melhor, pior, do que, tal qual, tanto quanto. Olha só um exemplo. Você agiu tal e qual seu pai. Percebe? É uma frase, né? Você agiu tal e qual seu pai. Tal e qual, está comparando você ao seu pai. Você agiu igual a ele, tal e qual. Consecutiva. O que é algo consecutivo? Consequência. Olha só. De forma que, de maneira que, de modo que, de sorte que. Minha mão, olha o exemplo. Minha mão tremia tanto que mal podia escrever. Quer dizer, a consequência de eu tremer tanto que eu mal podia escrever. A consequência foi essa. Então, é pensar no efeito de sentido. Leia o contexto, leia a frase. Fica focado só na conjunção, não. Ela está ali, ela existe, ela é importante, ela tem o papel dela, mas o importante é buscar o sentido trazido pela frase ou pela oração, né? Continua, são muitas. Temporais. Tempo, indica tempo. Quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim que. Olha o exemplo. Não fale enquanto come. É um exemplo. Não fale, enquanto estiver comendo, não fale. Venha quando quiser. Quando indica tempo. Quando puder, quando quiser, venha. As integrantes. São duas. Que e se. E elas não produzem. Aqui é importante parar e falar. Por quê? Porque as integrantes não são como as outras. Olha só. Vimos as temporais. Vimos comparativas, consecutivas, condicionais, conformativas, causais, concessivas. Elas trazem um sentido. Esta aqui não. A integrante, ela é diferente. Ela só integra mesmo, está aproximando as orações. Olha que interessante. Sabemos que a vida é breve. Só. Não está trazendo nenhum sentido novo para aquilo ali. E nem querendo dizer mais nada além disso, né? Veja se falta alguma coisa. Veja o quê? Se falta alguma coisa. Está integrando isso aqui. Agora, tem um macete que eu quero ensinar a vocês. É uma dica valiosa, importante. Só um instantinho, por favor. Não, meu Deus. Se você puder substituir, olha só. Olha só. Se você puder substituir tudo isso aqui, ó, por essa palavrinha aqui, ó. Isso
é uma conjunção integrante. Sabemos isso. Imagine só, que você está transformando a frase, a oração. Sabemos isso, que a vida é breve. Então, se isso pudesse, se essa expressão, que a vida é breve, pudesse ser substituída por isso, nós temos uma oração integrante. Olha só, veja, é uma oração. Se falta alguma coisa, é outra oração. Por quê? Aqui é um verbo ver. Aqui, outro verbo, falta. Então, aqui é oração 1, oração 2. Veja isso, 2 pontos. Se falta alguma coisa. Então, é uma oração, é uma conjunção integrante. Porque você pode substituir tudo isso por isso. Ok? Vamos fazer agora um exercício. Só um pouquinho, por favor. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. Vamos ver essa tirinha. Vamos ver essa tirinha porque ela é interessante. E as tiras ensinam muita coisa para todos nós. É o Garfield, né? Todo mundo achei conhece, sabe quem ele é. É o gato esperto, inteligente. E ele usa muito da argumentação para se dar bem em situações. Ele é muito inteligente, ele sabe usar a língua, ele se comunica muito bem. E olha que interessante a conversa dele. Ele é irônico e engraçado. Olha só. O que será que John está fazendo? Ele pensando ali. Aí na outra cena aparece o John ali, vamos dizer assim, cochilando. Ele responde para ele: isso é fiapo ou poeira? Aí o Garfield, todo irônico, né? Ocupado com os grandes dilemas da vida. Quer dizer, isso não é um dilema da vida. O que é um dilema? Algo muito sério, importante. Viver ou morrer, casar ou não. Isso é um dilema. Saber se é poeira ou não. Mas olha que interessante, chamar atenção para isso aqui, olha. Ele usa aqui uma conjunção. A conjunção ou, ela é alternativa. Quer dizer, isso é uma coisa ou é outra? Percebe? Veja aqui a conjunção. Bom, vamos para o próximo slide e último. Vamos fazer uma questão aqui, para a gente fechar. Olha só, questão 2. Tem aqui orações e algumas conjunções. Vamos ver quais são elas. A primeira, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa? Vamos lá. Primeira, a não haverá almoço. Por isso, devemos levar um lanche. O por isso ali, que é uma conjunção, é uma locução conjuntiva. Por quê? Porque tem 2 palavras. Locução é isso. 2 ou mais palavras. É uma conjunção do mesmo jeito. Cria um sentido ali. Olha só, não haverá almoço. Por isso, devemos levar um lanche. Ela é aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa? Ela é conclusiva. Olha, não vai ter almoço. Logo, concluímos que tem que levar o almoço nosso, porque não está com fome lá. Então, ela é conclusiva. 4. Bom, 4 muito bonito não, mas acho que dá para entender, né? Eu acordei cedo e preparei o café. Fiz 2 coisas. Acordei cedo e preparei o café. Olha o E aqui. É uma conjunção aditiva. Então, ela é 1. A C. Ele treinou muito, porém ficou em último. Quer dizer, apesar dele ter treinado muito, ficou em último. O porém, uma conjunção adversativa. Lembra? A adversidade, algo contrário. É 2, né? Agasalhe-se bem, porque está frio lá fora. Porque ali o quê? Explicativa, não é? Está explicando, ó, lá fora está frio, então eu vou te explicando. Põe um agasalho, certo? Explicativa. E a última, ora lia um livro, ora assistia ao programa de TV. Fazia uma coisa, fazia outra. Estava alternando ações, tá vendo? Então ela é alternativa, que é a 3. É tranquilo, não é? É fácil. É só você prestar atenção. E o que aprendemos hoje, então? O que é uma conjunção? Ela é um conectivo. E seus tipos mais comuns, mais usados, nas orações coordenadas e subordinadas.
os efeitos de sentido que elas criam, né? Depende da intenção de quem faz, de quem escreve. Então é importante saber quais são elas e saber usá-las bem, adequadamente, não é? Na próxima aula, nós vamos ter um assunto bem interessante, relato pessoal, conteúdo e forma. O que é um relato pessoal? Pelo nome dá para você imaginar o que seja, né? Relatar algo que aconteceu com você. Uma ótima semana, bons estudos, cuide-se, até lá, um abraço.